Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje é dia de Vasco, hoje o Vasco entra em campo aí pelo Campeonato Carioca. Vamos falar bastante dessa partida aí, o horário onde você vai poder acompanhar a provável escalação do Vasco. Também vamos falar aí do confronto da Copa do Brasil, hein, que vai demorar um pouquinho pro Vasco jogar, mas já sabe quem é o seu adversário. Bom, pessoal, já peço aí pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias do Vasco. Também compartilhe nas suas redes sociais para ajudar o nosso canal a continuar crescendo aqui sempre. Muito obrigado a todos os inscritos que assistem aqui diariamente nossos vídeos. Lembrando a galera que no final do vídeo tem aquele salve aí para quem tá sempre ligado aqui no canal. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar o Resende aí pelo Campeonato Carioca às 4 horas da tarde aí. O jogo terá transmissão somente aí da Vasco TV e também aí do pay-per-view do Campeonato Carioca, né? O pay-per-view da Vasco TV, hein, pessoal? O Vasco vai tentar aí carimbar sua vaguinha aí nessa espécie de Taça Rio, né? Confirmando a sua presença para disputar esses jogos meio simbólicos aí realizados no Campeonato Carioca, né? O Vasco não tem mais chance nenhuma de ser campeão carioca de 2021 e vai só disputar esse torneio aí meio que amistoso, né, para os jogadores não ficarem sem ritmo de jogo, já que a Série B que o Vasco vai enfrentar aí pela frente, né, a temporada todinha, temporada dura de Série B, o Vasco só irá estrear na Série B no próximo dia 29 de maio, ainda tem mais de um mês ainda pela frente aí para o Vasco se preparar para o início da Série B. E se o Vasco não se classificar hoje frente ao Resende, vai ficar aí parado mais de um mês sem jogar, sem ritmo de jogo, né? Pode entrar aí na Série B até sofrendo, né, com o adversário Operário, né? Mas tomara que isso não aconteça, o Vasco ganhe hoje fácil do Resende para ficar de boa aí e jogar esses jogos para a preparação do time para o início da Série B, que é o grande campeonato do ano para o Vasco. Com certeza, a gente mira sim a Copa do Brasil, o Vasco tem sempre que pensar grande, pensar em, quem sabe, conquistar a Copa do Brasil, mas a grande prioridade do Vasco hoje é voltar para a elite do futebol brasileiro sem susto, né? O torcedor vascaíno não quer passar como a última vez na Série B, né? Que ganhou lá do Ceará na última rodada com um gol do Balotelli, né? O Thales, que infelizmente faleceu, mas ele foi um dos grandes salvadores daquela volta do Vasco no sufoco, hein? Lá em 2016, quando o Vasco voltou para a elite do futebol e o Thales foi essencial naquela volta. Agora o Vasco tenta voltar tranquilo, né? E para isso a gente confia no trabalho do Marcelo Cabo e dos jogadores. Pro jogo de hoje o Vasco deverá entrar em campo aí com o goleiro Vanderlei, também aí com o lateral direito Léo Matos na zaga, sendo formada pelo Ricardo Graça e também o Castan, o Hernando ficando de fora, o Graça aí ganhando a vaga. Primeira vez que o Graça e também aí o Castan jogam juntos, né? Os dois são canhotos, tem muito isso, né? Dos dois jogadores não jogarem juntos, até porque os dois são canhotos, né? Parece que o Marcelo Cabo não gosta tanto disso. Esse jogo de hoje aí que não vale praticamente quase nada, né? O técnico vai fazer essa experiência. Também possivelmente pode colocar o garoto Riquelme aí, poupando o Zeca que, segundo o Alexandre Pássaro, é fominha por bola, né? Gosta de jogar todos os jogos e com certeza aí não sei se ele vai abrir espaço pro Riquelme hoje, mas se o Marcelo Cabo decidir, provavelmente o Riquelme entrará hoje como titular. No meio campo, Bruno Gomes no lugar aí do Matias Galazza, que ganhou folga, né? O Vasco deu folga para muitos jogadores e também aí o Andrei deverá compor aí os dois volantes do Vasco, com o Carlinhos mais avançado no lugar do Marquinhos Gabriel, que está contundido. Mais à frente, Morato, o queridinho aí do torcedor vascaíno após o jogo contra a Mulambada, né? Tomara que hoje ele desequilibre mais uma vez. Também aí o Léo Jabá no lugar do Gabriel Peck, que também está nessa lista de jogadores que receberam folga aí do Vasco, porque eles vêm trabalhando desde o início da temporada, né? Sem folga. Acabou o Brasileiro, os caras já estavam treinando, já estavam jogando pro Campeonato Carioca. E fechando aí o time, o artilheiro G Mancano, a máquina de fazer gols que, se Deus quiser, vai balançar a rede hoje e com certeza o Vasco vai sair vitorioso. Deixa aí nos comentários o que você acha aí dessa partida, o que você espera. O Resende promete, quem sabe, fazer a estreia do Catolô. Quem será que isso vai acontecer? Já pensou o cara entrar contra o Vasco? Véio? Só dele entrar dentro de campo já é uma piada, né, cara? Porque realmente, velho, o jogador passou o campeonato todinho sem jogar nenhum jogo e agora vai estrear justamente contra o Vasco. É sacanagem, velho. Esses caras é muito sacada. Essas coisas acontecem só com o Vasco, né, mano? Mas vamos torcer aí para o Vasco fazer um bom jogo, ganhar de lavada aí do Resende, para não ter susto nenhum e se classificar para essa espécie de Taça Rio e continuar jogando aí, mantendo a forma física para a estreia da Série B e também aí, com certeza, os jogadores manterem o ritmo de jogo, que é o que mais interessa para o início da Série B.
pessoal, como a gente falou aí da Copa do Brasil, acredito que a maioria de vocês já sabe que o Vasco irá enfrentar o Boa Vista aí na Copa do Brasil. Pegou um adversário bom, né? Tinha times difíceis aí, times mais cascudos que poderiam complicar a vida do Vasco nessa terceira fase. O Vasco tirou o Boa Vista, só que o retrospecto do Vasco recente contra o Boa Vista não é muito bom, né? O Vasco empatou o último jogo aí do Campeonato Carioca contra o Boa Vista e acabou, devido a esse empate, sendo eliminado aí do campeonato sem chance nenhuma de ser campeão carioca, né? E o Boa Vista dificultou demais aquele jogo pro Vasco. Fez 2-0 logo de cara, né? Prejudicou demais o sonho do Vasco de classificar. O Vasco não conseguiu virar o jogo, somente conseguiu empatar, se bem que o Vasco empatou o jogo com 4 minutos aí do segundo tempo. Tinha muito tempo aí pela frente para conseguir essa classificação, mas o nosso time não foi eficiente o suficiente para conseguir essa classificação e foi eliminado do Carioca. Agora vai ter novamente o Boa Vista pela frente aí na Copa do Brasil. O primeiro jogo está programado para o dia 2 de junho. Vai demorar um tempinho para o Vasco voltar aí a jogar na Copa do Brasil. E o jogo de ida é lá na casa do Boa Vista. O Vasco decide em São Januário, né? Tomara que o Vasco consiga aí passar fácil pelo Boa Vista, porque além de se classificar, tem o fator da grana, né, cara? Isso é importantíssimo pro Vasco, pra receita do Vasco, para pagar salário atrasado, para pagar aí funcionários, né? Porque realmente o Vasco ainda deve muitas pessoas e precisa desse dinheiro aí dessa Copa do Brasil, já que infelizmente a nossa receita diminuiu drasticamente com a queda para a segunda divisão. E o Vasco tem que apostar assim todas as suas fichas nessa Copa do Brasil e se classificar passando de fase. E se Deus quiser aí, vamos chegar o mais longe possível. Quem sabe no final do ano com um título, né? Seria excelente, seria algo histórico pro Vasco, né? Jogando a segunda divisão, sendo campeão aí da Copa do Brasil, né? É possível sim, a gente já viu vários times aí sendo campeões, jogando divisões menores aí da Copa do Brasil e com certeza a gente espera que o Vasco consiga, até porque o Vasco montou um time melhor do que o ano passado, né? O time do Vasco esse ano está muito melhor do que o time que estava jogando a primeira divisão ano passado, que jogou Sul-Americana. O Vasco tinha vários campeonatos interessantes no ano passado, o Campeiro não conseguiu montar um time decente para o nosso time com dinheiro, porque o Vasco tinha dinheiro, muito mais do que tem hoje, para contratar jogadores aí de qualidade. Não trouxe somente aí, achou que só o Cano ia resolver a situação do Vasco. O Benítez passou mais tempo no estaleiro do que dentro de campo, teve aquele impasse lá dele de renovação e tudo isso aí não contribuiu para que o Vasco fosse eficiente na temporada, que o Vasco não conseguisse fazer algo diferente e ficar pelo menos na primeira divisão, e acabou caindo para a segunda, né? Montou um elenco fraquíssimo, somente 2 peças de qualidade, e por isso o Vasco paga hoje com o seu 4º rebaixamento. Mas hoje o elenco do Vasco, eu sinto um elenco muito mais homogêneo, um elenco muito mais preparado aí, jogadores já com experiência de Série A, com experiência de jogos importantes, e com certeza o Vasco tem tudo aí sim para ir avançando mais na Copa do Brasil, se Deus quiser, chegar lá no final com o sonho ainda de ser campeão. Deixe nos comentários se você acredita aí que o Vasco pode chegar o mais longe possível, até onde você acredita que o Vasco vai chegar na Copa do Brasil. Bom, pessoal, agora é a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui no nosso canal. Quero mandar um abraço hoje aí pro José Carlos em Serra Grande, na Bahia, muito obrigado. O Juan em Paranaguá, no Paraná, muito obrigado. O Aguinaldo em Barbalha, no Ceará. O Cauã em São Paulo. O Sandro Marins em Rio Bonito, no Rio de Janeiro. O Danilo Silva, meu xará aí em Vitória da Conquista, na Bahia. O DJ Marcelim no Espírito Santo. E pra fechar aí o Braz Evangelista, no Pará. Muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas a todos e tamo junto. Lembrando a galera que assim que acabar o jogo vai ter pós-jogo aqui no nosso canal aí, Vasco e Resende, se Deus quiser, com a vitória do Vascão. Comenta aí embaixo qual o seu palpite, hein? Tamo junto, saudações vascaínas a todos.